Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Um bom e abençoado fim de semana que se inicia hoje, sexta-feira, e vai até amanhã, sábado, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre Raabe, um exemplo para nós hoje. Antes de começar, queridos irmãos, eu gostaria de pedir que vocês deixem o like no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo. E vou pedir também, quem quiser deixar um comentário nos comentários, seja agora no decorrer do vídeo ou no final do vídeo, fique à vontade, é opcional, tá? Pode ser uma crítica, pode ser um elogio, pode ser uma sugestão, pode ser um pedido de oração, pode ser um testemunho, pode ser um agradecimento, enfim. Isso ajuda também no trabalho missionário paralelo, para ajudar as pessoas a se voltarem a Deus, né? Então, quem quiser pôr, é muito bem-vindo, Deus vai ver e Ele agradece. Tá certo? E peço que aqueles que não se inscreveram no canal do Senhor, que é esse, se inscreva. Eu sou apenas administrador. Tá bom? Desde já Deus agradece. E agora vamos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, obrigado por este momento, mais essa meditação. Obrigado por estar junto conosco. Peço, Senhor, que ilumine esse momento, essa meditação, Pai. Peço que me inspire, Senhor. Que o Espírito Santo me tome e use como seu instrumento, Pai. Que todas as palavras que eu disser sejam transformadas no Espírito Santo do Senhor. Que eu seja apenas uma máquina de escrever, um computador, uma caneta, um lápis, nas mãos do Espírito Santo, que Ele esteja falando para nós, Pai. Que seja apenas o porta-voz, Senhor. Peço que os três mais professores do mundo estejam aqui para nos ensinar, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Peço, Senhor, que ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática na nossa vida a verdade que será ensinada. Que assim seja, ore e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos irmãos, Raabe, ela foi um exemplo para nós de várias maneiras, né? Primeiro, o exemplo de que uma pessoa pode mudar, né? Raabe era uma idólatra, uma prostituta, né? E ela se converte, ela muda totalmente, né? E ela é salva lá em Jericó, e ela passa a viver entre os judeus ali, né? No acampamento, e ela se casa com Salmo, que era um judeu da tribo de Judá, né? E ela tem um filho, Boaz, né? Que acaba depois se casando com Ruth, no livro de Ruth na Bíblia, que também era uma estrangeira, né? Que depois acaba casando, acaba tendo um filho, né? Boaz e Ruth tem um filho que é Obed. Obed tem um filho, Jessé, e Jessé tem um filho, Davi. Então, Raabe acaba entrando na própria genealogia de Cristo, ou seja, já pensou que é uma ex-prostituta numa genealogia? Além dela, ainda você tem uma idólatra, que é Ruth, na genealogia de Cristo, né? Que era moabita, e também se transformou. Mas o foco de Raabe hoje, nós vamos falar sobre a fé dela, e a nossa hoje em dia. Raabe era uma mulher que vivia num povo que tinha uma cultura, que tinha uma crença, né? Ela não conhecia o Deus único, né? O Deus Criador. Não, ela adorava os seus deuses, lá tinha vários deuses, né? Assim como nós hoje em dia temos nosso Deus Criador, né? E aí, imagina nós aqui, de repente, começar a chegar notícias de que uma divindade está fazendo, está assumindo um povo, está libertando esse povo dos inimigos, está destruindo nações poderosas, enfim, está fazendo feitos milagrosos, coisas extraordinárias que te deixam realmente impressionado e ao mesmo tempo assustado, sabendo que eles estão que esse povo está marchando na sua direção. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Raabe. Ela estava lá na cidade dela, sendo prostituta, fazendo as coisas
adorando os deuses dela. De repente começou a chegar as notícias lá. Ah, viu? Tem uma divindade aí que tá atacando o Egito lá. Tá jogando praga. Primeiro o rio Nilo virou sangue. Depois veio as moscas. Enfim, e foi indo até dessa praga. E chegou lá que os primogênitos morreram. O povo foi libertado. Depois chegou lá, o povo egípcio, o faraó mudou de ideia, foi atrás dele com o exército. Deus abriu o mar vermelho, abriu o mar no meio, as águas se separaram e o povo passou. E quando o povo egípcio foi passar, caiu as águas em cima e as afogou, eles morreram afogados. É um povo protegido por essa divindade, super poderoso. E aí, continua andando pelo deserto. Aí eles chegam lá e atacam os povos que eles precisaram lá atacar para poder passar, né? 3, né? Povos, e nesses 3 povos foi onde ficou metade, uma parte do que foi conquistado ali para Rubem, outra parte para Gade, outra parte para metade de Manassés. Foi antes do Jordão. E aí se ouve que essas cidades foram destruídas. Daqui a pouco você fica sabendo que esse povo está às margens do Rio Jordão. Imagina ela lá. Ela entende que esse povo estava indo para lá, né? Enquanto todo mundo da cidade estava caçoando, falando, eles não vão atravessar o Jordão nunca, está na época de cheia, tá hiper fundo, não há nem de barco, a correnteza está muito forte, nem de barco vai dar para atravessar, né? E aí de repente ela vê lá dentro da cidade dela 2 espias desse povo. E ela então compreende, ela entende, sabe? Ela não teve a mesma cabeça dos demais, ela compreendeu que Deus havia entregue o seu povo nas mãos daquela nação que estava chegando ali, nas mãos de Israel, na mão dos judeus. E que não havia nada que ela nem ninguém ali pudesse fazer, pois Deus já havia dado o veredito. Então, Raabe se viu. Eu vou morrer, né? Ao mesmo tempo, ela ficou maravilhada com aquele Deus maravilhoso. Ela ficou exatamente impactada. Um Deus fazendo isso, ela nunca tinha visto isso. Ela adorava vários deuses, ali os cananeus, aquela região toda, ali tinha vários reinos, né? Todos eles tinham seus deuses, mas nunca viu um efeito como esse, nem no Egito, que era uma nação poderosa, nada. Ela ficou então impressionada com aquilo e ela resolveu então adotar esse Deus como dela, né? E quando ela viu os espias, ela não pensou 2 vezes em protegê-los, escondeu-se em sua casa e depois os ajudou a sair e orientou como eles deveriam fazer para não serem pegos, para eles irem em sentido contrário, ir a tal lugar, ficar ali até o dia seguinte, depois então eles irem para o acampamento, atravessar o Jordão, tudo. Imagina nós, na situação. E ela fez, e ela pediu que eles prometessem que iriam salvá-la, né? Ela e a família dela. E aí eles orientaram, falaram o seguinte, amarra um pano aqui na janela vermelho, esse pano ele vai ficar amarrado e a casa que tiver com esse pano amarrado não será tocada, né? Agora, se tiver algum familiar fora da casa, nós não vamos nos responsabilizar por eles. Tem que estar dentro aqui de casa. Tudo bem. Aí você vê a fé dessa mulher. Uma fé inabalável. Será que ela é muito diferente de nós hoje em dia? Acho que não, né? Até porque Raabe não viu nada que Deus fez. Ela não conhecia nada sobre esse Deus. Assim como nós hoje em dia também não conhecemos, não vimos nada. Nós estamos sabendo por outras pessoas que estão contando ali na Bíblia, porque nós cremos que aquele livro é o livro abençoado por Deus, escrito por Deus com mãos humanas. Portanto, a gente crê nisso. Então, mas nós só temos acesso por essas falas. É a mesma coisa Raabe. Ela só teve acesso através do que ela ouviu falar. Como Raabe era uma prostituta, ela vivia numa taberna. Então era muito comum viajantes, quando chegarem numa cidade, eles iam na taberna, né? Então, lá eles começavam a conversar e Raabe começou a ouvir as conversas, né? O que fez Raabe
mudar, compreender, querer esse Deus para ela. Entendeu? Agora, hoje muita gente tem acesso à leitura da Bíblia, mas não lê, rejeitam o Senhor. Será que nós somos diferentes de Raabe? Não somos. Se Raabe pode ter essa fé tão forte, impressionante, a ponto de virar a menina da fé, a ponto de se converter, de sair de uma idólatra prostituta para uma mulher digna e herói da fé, presente na genealogia do Salvador de Cristo, por que hoje nós não podemos a mesma coisa? Se Raabe foi transformada de tal ponto, por que não nós? Além dela, outras pessoas na Bíblia foram transformadas. Por exemplo, Ruth. Ruth ela era moabita, então ela adorava falsos deuses, né? Aqueles deuses pagãos, né? Baal, provavelmente. Mas ela abandonou tudo para seguir o Deus de Israel. Mesmo assim, eu acho que a principal mudança aí, né? A conversão, a transformação, eu acho que sem dúvida nenhuma foi de Nabucodonosor, né? Um homem idólatra que tinha 666 deuses lá no planeta, que chegou a fazer, que desafiou a Deus, né? E quando Deus manda um sonho para ele, de uma estátua, fala que ele é a cabeça de ouro, e falou de todos os reinos, ele queria que o reino dele fosse eterno, ele fez o quê? Ele construiu uma estátua inteira de ouro, né? Até porque ele falou que ele era a cabeça de ouro. Porém, eu falo para vocês, a estátua foi eterna no sonho dele? Claro que não, não foi. Quem que era o reino eterno era a pedra. Então, se ele fosse mais inteligente, de que ele teria feito a estátua? Será que ele queria ser eterno? De pedra, né? Não, ele fez a estátua de ouro, né? E ali era desafiando, falando que o meu reino seria eterno. Ele queria fazer as pessoas adorarem aquela estátua, né? E ele acaba, depois que Deus dá a ele 7 anos, se não me engano, foram 7 anos, né? De loucura, vivendo como um animal, comendo capim, comendo com os porcos, lá com os animais lá no chão, comendo arroz. Ele volta à sua sanidade e, a partir daquele momento, ele adora apenas o Deus de Israel, né? Então você vê o quê? A conversão de um rei poderoso, né? Então, queridos irmãos, a gente vê o quê? Que hoje em dia a gente olha para as pessoas e fala, fulano merece a morte, ele fez isso, né? Não tem, não, ninguém muda, não tem mudança, sabe? Não existe, pessoal, vai ser até o fim, que não sei o quê. Não é bem assim, as pessoas mudam, né? E a Bíblia fala, aquela música, né? Fala, agora vai ser a ela que você vai enganar, você não vai mudar. Quer dizer, ele pode mudar, né? Ele pode ter errado e no momento ele aprender a lição, né? Você vê que teve uma novela, se não me engano, Duas Caras, em que o vilão da história, ele era vilão e era protagonista ao mesmo tempo, né? Ele rouba a protagonista da história, tal, faz muita coisa, mas no final ele se arrepende, né? Ele fez até uma mudança de fisionomia, no final ele se arrepende e, e devolve tudo que ele roubou e ele termina com a mocinha da história, né? Com a protagonista. Então, houve uma mudança. Então você fala, mas isso aí é só uma novela. Não, não é. A Bíblia não mostra o contrário. O ladrão na cruz não mudou? Ele mudou. Tanto que Jesus garantiu que ele estaria no paraíso. Davi não se arrependeu dos seus erros? Se arrependeu, né? Então, a gente vê que as pessoas podem se mudar, tanto do bem para o mal, quanto do mal para o bem. Entendeu? Ambas as partes. Então, o ser humano ele pode se converter, ele pode conhecer o Senhor. E foi o que aconteceu com Raabe. Mas o foco mesmo dessa meditação, quer dizer, é a fé dela, o momento dela ali. Ela só tinha acesso ao que as pessoas falavam, assim como nós temos acesso à Bíblia. Nós não temos acesso a Deus. Eu não falo com Deus. Não existe um profeta hoje que fale com Deus. Então que nós temos acesso a esses textos que foram escritos por mãos humanas, mas ditados por Deus, podemos dizer assim, né?
que ele simplesmente foi usado como instrumento de escrita ali, uma máquina de escrever, uma caneta, um lápis, um computador. Mas quem escreveu realmente o autor é Deus, né? É que nem eu vou lá, como eu já dei esse exemplo lá de novo. Eu vou e escrevo um livro no computador, escrevi o livro inteiro, datilografei lá tudo certinho, o livro tava tudo lá certinho. Aí eu vou colocar lá, autor do livro, eu ponho quem? Ponho o computador? Não, o autor do livro sou eu. Então eu vou pôr meu nome lá, né? Agora, mesma coisa é a Bíblia. Deus foi lá, datilografou no computador dele toda a Bíblia. Quem é o autor? O computador dele foram humanos, foram instrumentos humanos. Foram seres humanos que foi o computador de Deus. Quem é o autor? É o ser humano? Não, né? É, é Deus, né? Então quer dizer, eu vou lá, eu monto o livro e eu vou ditando. Eu tenho um problema, faz de conta, eu não consigo escrever. Aí eu vou ditando para uma pessoa, para ela escrevendo para mim o meu livro. O livro foi todo escrito por aquela pessoa. Quem é o autor do livro? É aquela pessoa que escreveu? Não. O autor do livro sou eu. Eu fui o autor do livro. Só não escrevi, porque eu teria um problema e não poderia escrever na mão. Então, eu ditei para que outra pessoa escrevesse por mim, né? Agora, agora, a mesma coisa foi Deus. Deus, ele ditou essas coisas, como se ele tivesse ditado no ouvido dos autores para que eles escrevessem aquilo. Entendeu? Então, quem é o autor da Bíblia é Deus. Se eu passo a compreender que Deus é o autor da Bíblia, eu passo a compreender que aquele livro é sagrado, é um livro muito importante para a minha salvação. É um manual de sobrevivência. Eu passo então a querer seguir esse livro. Agora, se eu entendo que esse livro foi escrito por humanos, um livro sem poder, sem nenhuma chance para me ajudar em nada, um livro de autoajuda, um livro. Ele acaba perdendo o seu poder, né? E eu não sei o que está ali. A mesma coisa aconteceria com Raabe. Se ela entendesse que aquilo ali eram histórias, contos contados por homens, ela não teria agido dessa maneira e teria morrido em Jericó. Mas a partir do momento que Raabe entendeu que aqueles fatos contados realmente eram verdadeiros e foi um Deus poderoso que fez aquilo, que não foi truque, que não foi mágica, que não foi nada disso, ela então passou a ter a fé e foi salva. E se Raabe pensasse, foi Moisés que fez aquilo, ele deve ser feiticeiro, ele deve ser mago, ele deve ter aprendido coisas aí, esse cara aí tá enganando vocês. Ela poderia ter pensado desse jeito. Assim como o faraó não pensou que era truques de Moisés, quando ele jogou o cajado no chão e virou cobra, lá, o Arão jogou o cajado dele no chão e virou cobra, e aí o cajado engoliu as duas cobras, né? O faraó não achou que transformar a água em sangue era truque, já que os magos dele lá fizeram também, transformaram a água dos israelitas lá, na região que eles ficavam, em sangue. Então, Raabe poderia ter pensado a mesma coisa, falar, não, é truque, esse Moisés é um mago, não tem nada a ver com Deus nenhum, né? Mas não, ela optou que tudo aquilo que falou realmente vinha de uma divindade, que não poderia ser uma feitiçaria, um mago, não. Ela entendeu que vinha de Deus. Hoje nós temos a mesma situação, queridos irmãos. Nós temos os feitos que Deus fez até hoje na Bíblia. Nós temos alguns autores que escreveram coisas inspiradas pelo Senhor, né? Entre eles, Ellen White, né? Que escreveu livros que podem nos ajudar em muito na nossa jornada rumo à vida eterna, né? Muitos falam, mas não sei o que, a Átila era uma pilantra, a Átila não sei o que, era uma falsa profeta, era não sei o que, né? O povo da Adventista adoram ela, não Deus, mas isso não é verdade, irmãos. Como eu já falei, vocês podem entrar em qualquer igreja adventista, vocês não vão ver uma imagem, uma foto que seja, uma estátua, nada de Ellen White. Vocês vão ouvir sim, livros dela citados. Por quê? Porque é como ela mesma diz. Se os livros dela são uma luz pequena que indicam a luz maior que é a Bíblia. Ela mesma cansou de falar, nunca troque a Bíblia pelos meus livros.
né? E ela disse uma frase também que explica o porquê da existência desses livros dela. Ela disse: se as pessoas dessem valor e enxergassem a Bíblia realmente como sendo um livro escrito por Deus, como eu estou falando para vocês, não precisariam dos livros dela. Porque o que está na Bíblia já é o suficiente para todo mundo alcançar a vida eterna. Mas infelizmente as pessoas rejeitam, entendeu? Então Ellen White escreveu coisas ali para ajudar na compreensão, né? Coisas. Em nenhum momento ela contradiz a Bíblia, em nenhum momento ela agregou livros lá na Bíblia. Você vê que os adventistas, eles não têm uma Bíblia, eles poderiam ter uma Bíblia escrita e depois na Bíblia alguns textos, algumas coisas da Ellen White. Não, por quê? Porque senão iam falar que o adventista estava colocando as coisas da Ellen White na Bíblia, você está entendendo? Então não tem. A Bíblia que a gente usa é a mesma que todas as igrejas usam. Você vê, por exemplo, tem aqui uma Bíblia que é do bispo de Macedo, né? Ela é da Igreja Universal, é uma Bíblia que é com comentários dele. E qual é a versão dessa Bíblia? Ela é a Almeida Corrigida Fiel, se não me engano. E aí, aqui a irmã da igreja, qual é a Bíblia que ela está usando? A mesma versão, Almeida Corrigida Fiel. Claro que não é essa com comentário de Macedo, mas é a mesma versão. Então é a mesma Bíblia, é o mesmo texto que está montando na outra. Você está entendendo? Então, não tem essa de Bíblia de um livro do outro. A Bíblia ela é um texto só, Deus escreveu e pronto, né? Então, nós temos que entender que Deus iluminou pessoas para nos ajudar, para nos guiar, a nos indicar caminho, e Ele nos deixou um livro sagrado, que Ele mesmo fez questão de escrever, mas ele se apoderou de um computador humano ou de um ser humano para que escrevesse por ele, porque ele preferiu que esse livro fosse escrito em linguagem mais humana, de acordo com o que a gente entende melhor. Então ele foi ditando o que ele queria e os autores foram escrevendo da maneira mais humanística, podemos dizer assim, né? E ele escreveu. E ele ainda fez questão de escrever com o próprio dedo dele uma parte da Bíblia que foi o capítulo 20, se não me engano, de Êxodo. O próprio Deus quem escreveu. Ele nem usou o ser humano, ele mesmo escreveu, que foram os 10 mandamentos. Né? Primeiro, ele falou os 10 mandamentos para o povo. Quando ele falou para todo mundo, imagina você lá no meio daquele povo todo de Israel, uma nação gigantesca, né? Não sei quantos milhões de pessoas devia ter ali, né? Uma nação muito grande, e todo mundo ouvia a voz de Deus e ele narrou os 10 mandamentos. Depois Moisés traz as tabuletas que o próprio Deus escreveu com os dedos. Portanto, o próprio Deus escreveu. Mas a Bíblia inteira, o autor dela é o Senhor. Né? Então, isso é um paralelo à história de Raabe, porque Raabe, ela também poderia ter acreditado que aquelas histórias eram lendas, ou que aquelas histórias eram feitiçarias de Moisés ali, como o faraó acreditou. Se Raabe tivesse entendido que aquilo ali era feitiçarias, era um mago, ela teria morrido. Os espias provavelmente teriam sido mortos, porque ela não teria nos ajudado. Né? E eu não sei o que iria acontecer. Não sei o que iria acontecer com Israel, como Deus iria contornar isso, mas de uma maneira ou outra ele ia contornar. Mas Raabe ela teve a oportunidade de se salvar, porque Deus percebeu nela a mudança. É por isso que ela foi salva. E por isso ela entrou na genealogia de Cristo. Então o que nós possamos fazer hoje, queridos irmãos, como Raabe, entender que a Bíblia é a palavra do Senhor, que Deus escreveu, Ele é o autor. Né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro, Tiago, Judas, e, enfim, os autores aí, Esdras, Moisés, eles simplesmente serviram como instrumentos para se passar escrito o texto. Mas quem ia editando para eles era o próprio Deus. Claro que ele não editasse falando como eu estou falando, não falou, não escreve assim, não. Ele foi pondo, Deus não fala assim, né? Ele fala através da mente. Então ele foi pondo na mente de Moisés, através do Espírito Santo,
Ele foi pondo na mente de Moisés que era para escrever. Mesma coisa ele fez com os apóstolos. Você vê que muitas das inscrições de João, por exemplo, demonstram isso, né? Você vê que João teve visões e ele transcreveu essas visões. Então, por exemplo, foi João que escreveu o Apocalipse? Não, né? De certa forma não, porque a maior parte do Apocalipse são visões que João teve, né? Então, quando ele vê essas visões, ele transcreveu essas visões. E quem foi que deu essas visões? Foi ele que criou essas visões? Não, foi Deus que deu para ele essas visões. Portanto, quem escreveu o Apocalipse foi Deus. Portanto, nós temos essa convicção. Se nós entendemos, igual Raabe entendeu, que Deus fez os feitos no Egito e libertou aquele povo, porque ele é magnífico, porque ele tem poderes extraordinários, e se entregou a esse Deus e se salvou, né, da morte, nós também hoje temos nós estamos na mesma situação de Raabe. Olha só, Deus está marchando contra o nosso mundo aqui, não é contra a cidade aqui, não, nosso mundo. Nós sabemos, assim como Raabe sabia que a cidade dela já estava condenada, nós sabemos que este mundo também já está condenado. Que em breve Jesus vai voltar. E Ele está nos alertando sobre isso, nos dando a oportunidade de ir para a vida eterna, assim como foi o caso de Raabe. Deus, o exército lá dos israelitas estavam marchando rumo a Jericó. Ele deu a oportunidade a todos, além de Jericó, os cananeus ali, de mudarem, assim como Raabe mudou, para poderem se voltar ao Senhor ali, para poderem não morrer, né? Mas somente Raabe se converteu ali no meio daquelas pessoas, né? Ela ouviu o apelo. Hoje Deus faz o mesmo apelo que ele fez para Raabe para nós. Entenderam? Saiam do mundo, né? Deus faz o mesmo apelo. Esse mundo já está destruído. Vamos rumo à vida eterna. Vamos evitar a nossa morte eterna. Porque quem resolver ficar no mundo, continuar no mundo aqui, vai morrer junto com o mundo, assim como Jericó. Deus, como se Jericó estivesse falando, povo de Jericó, se volte para Deus, saiam de Jericó, ou vocês vão morrer com Jericó. E foi o que aconteceu, né? E somente Raabe, né? Isso é um exemplo também do que vai acontecer, né? Raabe foi uma entre vários, né, aquele povo que morreram, né? Uma que sobreviveu entre vários que morreram. Mesma coisa vai acontecer agora, queridos irmãos. A maioria das pessoas também vão morrer na morte eterna, falar de fogo. Por quê? Por não ouvirem o Senhor. Portanto, nós temos esse paralelo com Raabe. Nós precisamos entender que assim como ela captou a força do Senhor e se converteu e aceitou a Ele como Deus e ajudou no seu projeto, nós também hoje em dia temos a mesma função. Sair do mundo, aceitá-lo como nosso Salvador, aceitá-lo todos os feitos que Ele fez. Nós temos que sair do mundo e nós temos que fazer o que Raabe fez. Se transformar, sair do mundo, ajudar o que a gente puder as pessoas. Ela ajudou aqueles espias, assim como nós temos que ajudar os nossos semelhantes. Então vamos, queridos irmãos, fugir desse mundo, ajudar os nossos semelhantes, para que tentar fazer com que várias pessoas possam se salvar aí rumo à vida eterna. Tá certo? Então é isso, meus irmãos. Vamos fazer uma oração de encerramento. Querido Deus, obrigado por mais meditação, obrigado por mais esse momento, obrigado por estar comigo. Obrigado, Senhor, por todo esse momento. Peço, Senhor, que ilumine a todos nós, Senhor, que não dê sossego, Pai, enquanto nós não estivermos realmente dedicados ao Senhor, realmente superando essas tentações, essas coisas ruins do mundo, Senhor, que realmente nós possamos servir a Ti, Pai. Eu peço, Senhor, em especial, Pai, por mim, pela minha pessoa, Senhor, continue nesse trabalho, continue evoluindo no meu trabalho lá, financeiro, na minha escola, no meu trabalho, no meu aula, eu continue evoluindo, continue me fortalecendo mais confiante como professor. Que eu possa estar cada vez mais preparado, assim, para a jornada, pelo caminho que eu decidi, Pai. Mas que em nenhum momento eu deixe o seu caminho, as minhas obrigações com o Senhor, por causa da obrigação de trabalho. Que eu possa conciliar sempre as duas coisas, Senhor. E que eu possa conciliar também a terceira coisa, que é o curso que eu vim fazendo, Pai. Que assim seja, meu Deus.
Eu oro e peço, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu peço também, Senhor, pelas pessoas que estão me ouvindo, que vão trabalhar ou já estão trabalhando, Senhor. Elas podem estar inscritas ou não no meu canal, Pai. E aquelas também que não estão me ouvindo, mas estão inscritas, Pai. Que se elas estiverem no trabalho, que elas possam voltar ao trabalho em segurança, Senhor. E se elas estiverem ainda indo trabalhar, assim como eu, que daqui a pouco eu vou sair para trabalhar, que vamos e voltamos em segurança, Pai. Eu estou em suas mãos, Senhor. Que assim seja, meu Deus, eu oro e peço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. E lembre-se, Raabe teve a chance de rejeitar o Senhor. Ela teve. Eles falam, não, isso aí é coisa de feitiçaria, coisa de mago, isso aí é besteira. Mas ao invés de pensar assim, Raabe pensou, não, aquilo ali é o poder de um Deus super poderoso. Eu quero esse Deus para mim. Eu quero esse Deus na minha vida. Pois eu nunca vi nada igual. Essas porcarias desses falsos, desses deuses que eu segui aqui, nunca fizeram nada sobre isso. Nunca deram um sinal de vida. Agora esse Deus, ele mostrou poder para libertar uma nação inteira. Esse Deus está dando poder de que ninguém pode com a decisão dele. Então, eu quero seguir esse Deus. Então que nós possamos ter a mesma decisão, Senhor, queridos irmãos, de entender que a Bíblia é o livro do Senhor. Que a Bíblia foi o autor dela, é Deus, é o Espírito Santo e Jesus Cristo. Que eles são os autores bíblicos e não seres humanos. Entender que é um livro escrito por uma divindade, que foi o manual do Criador. Foi como se o Criador tivesse nos entregue esse manual de como nós deveríamos viver. É a mesma coisa, todo equipamento não tem manual, o carro não tem manual, geladeira, televisão, pois o ser humano também tem, o manual do ser humano é a Bíblia. Não esqueçam disso, tá bom? Muito obrigado, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos. Amém.